São 9h56, de volta aqui com o nosso jornal, e a gente continua falando sobre essas flexibilizações que estão acontecendo aqui em Belo Horizonte, inclusive com um novo regramento que foi publicado pela prefeitura ontem, pela prefeitura da capital, autorizando 100% do público em várias atividades, por exemplo, bares e restaurantes, estádios de futebol, feiras, eventos, coisa e tal, os ouvintes repercutindo isso inclusive. E sobre este assunto, a gente conversa aqui agora com o infectologista Unai Tupinambás, que é um dos médicos que compõem o Comitê de Enfrentamento à Pandemia aqui da capital. Tudo bem, doutor Unai? Bom dia para o senhor. Bom dia, tudo bem? Tudo certo. Doutor Unai, inclusive os nossos ouvintes falando sobre isso, né? Alguns demonstrando muita ansiedade em retomar atividades que antes estavam proibidas, mas outros ainda bem cautelosos também. Um ouvinte nosso, inclusive, que é gestante, fala que ainda não está se sentindo segura. Acho que essa precaução, no caso dela, é até interessante mesmo, não é? Pensando nessa vida que está cada vez mais voltando ao normal, quais são as precauções que a gente tem que tomar, pensando neste novo cenário da pandemia que parece estar se desenhando, doutor? Então, essa decisão de a gente ampliar, né, a participação de público nos estádios, bares, essas últimas flexibilizações tem a ver com o momento da pandemia. A gente vê, né, a gente observa a taxa de ocupação, número de mortes, bem como o RT estabilizando em torno de 1, mais ou menos, sobe um pouco, desce um pouco, e também, né, casos novos, né, em Belo Horizonte, nós estamos com 50, 60 casos por dia, né, a média diária de casos nos últimos 14 dias. E também nós estamos com quase 60 e poucos % da vacina da população totalmente vacinada. Então acho que é hora da gente começar a tentar voltar ao que era antes, né, mesmo porque a população já tem 1 ano e meio que está nessa agonia, está com esse cansaço pandêmico. Nós optamos em flexibilizar e, claro, monitorar daqui a 15 dias qual foi o impacto dessa flexibilização na taxa de transmissão. E o recado que a gente dá para a população é que aquelas pessoas que já têm, né, idade de tomar a sua vacina, ou mesmo a segunda dose, que o faça imediatamente. E, claro, né, nós temos que manter aquelas medidas não farmacológicas, porque só a vacina não vai nos tirar dessa crise sanitária e humanitária. Tem que ser a vacina e manter, por enquanto, o uso da máscara facial para proteger ainda mais contra a infecção da Covid. Doutor Unai, quem fala é Murilo. Eu queria reforçar nesse último ponto que o senhor falou, porque essa determinação aí que foi publicada, né, essas novas regras que foram publicadas no Diário Oficial do Município, elas não dizem respeito ao uso de máscaras, né? Assim, não flexibiliza o uso de máscaras, né, em locais fechados nem abertos, continuam valendo as mesmas regras para as máscaras. Pergunto isso porque a gente vê, eu até citei aqui no meu comentário, a gente está vendo muitas pessoas já, inclusive dentro de estabelecimentos sem máscaras, e os estabelecimentos estão sendo coniventes, inclusive, com esse não uso das máscaras. Então, deixa bem claro para a população que nós temos que manter a máscara. No caso do futebol, tem como se fosse um passaporte da vacina. As pessoas têm que ter 2 vacinas comprovadas ou teste negativo. E claro, a gente vê no mundo afora, Inglaterra, agora na Holanda, nos Estados Unidos, países que começaram a vacinação anteriormente, eles flexibilizaram o uso da vacina, é o caso da Holanda e da Inglaterra, e lá eles estão enfrentando o aumento de casos. Então você veja, assim, o exemplo da Holanda foi muito claro, eles voltaram atrás e estão agora exigindo o uso de máscara. O Brasil, pelo menos Belo Horizonte, sempre exigiu, né, que a gente mantivesse o uso da máscara. A máscara vai ser um item essencial para a gente sair dessa crise, né? Não só a vacina, todos os trabalhos apontam isso, a vacina sozinha não nos vai tirar dessa crise. Então a população tem que entender, a vacina ela é segura, ela protege, né, e é um item fácil de adquirir, né, sem poucos efeitos, vamos dizer assim. Então nós vamos ter que manter a vacina, é um apelo que nós fazemos à população, principalmente em locais fechados, né, transporte coletivo, bares, sempre que possível, bares, restaurantes, manter mascaramento. Nos estádios de futebol, infelizmente, a gente tem visto que as pessoas não estão usando máscara nesses ambientes, mas temos que manter, sim, a máscara, como, por exemplo, é o exemplo das escolas, né? Os alunos, os professores, os técnicos envolvidos na educação, todos mantendo, né, o uso da máscara. A gente viu poucos surtos acontecer nesses ambientes escolares. Estamos conversando com o médico infectologista, Dr. Unai Tupinambás, também integrante, né, do Comitê de Enfrentamento à Covid-19 da Prefeitura de Belo Horizonte. Doutor Unai, e a Luciana falando com o senhor, mas eu gostaria de trazer aqui,
um pedido do nosso ouvinte Geraldo. Pergunte, por favor, ao doutor Unai, por que liberar os torcedores nos estádios e não permitir a celebração de missas no dia de finados nos cemitérios municipais de Belo Horizonte, doutor? Olha, isso foi uma decisão que a gente viu, a gente acompanhou, né, a primeira liberação do futebol lá atrás no jogo do Atlético, River Plate, se não me engano. A gente percebeu que não teve impacto por se tratar de ambiente aberto, né? O Mineirão, apesar da aglomeração, era um ambiente aberto, a transmissão é menos provável. E nesse ambiente, né, dos estádios, estão sendo exigidos, né, 2 vacinas ou então um teste de Covid. Lembrando que nas igrejas, né, os ambientes é um lugar complicado, porque é um ambiente fechado. Geralmente a idade média da população é um pouco mais alta nesses ambientes, né? E como a gente tem sempre falado, a Covid se transmite mais em ambientes fechados, né? E pouco ventilados. Então, por isso a gente achou interessante fazer esse evento teste do futebol, vamos dizer assim, liberando 100% dos torcedores. Hoje vai ter um jogo, a gente vai acompanhar esses dados epidemiológicos de Belo Horizonte nos próximos 15 dias para avaliar se teve impacto ou não. Né? A gente está esperando, claro, está na torcida para que não tenha impacto, mesmo porque, a gente, como eu disse anteriormente, nós estamos avançando na vacinação. Estamos com 62% com 2 doses. Eu acho que até o final desse mês de novembro, vão atingir quase próximo a 80%, 90% da população com 2 doses. E lembro, né, aos ouvintes que esse vírus vai continuar circulando entre nós durante muitos anos. E nós vamos chegar a um momento que nós vamos falar assim, esse nível de casos é aceitável. Por exemplo, H1N1 mata todo. Em 2019, o ano do H1N1, antes da pandemia, teve em torno de 5 a 10 mil mortes por H1N1. Isso daria em torno de 14 a 30 casos mortes por dia no Brasil. Então nós estamos com 300 e quase 400 mortes, ainda está longe, mas nós vamos chegar no momento que nós vamos começar a aceitar, entre aspas, né, como sendo uma coisa aceitável para a nossa sociedade, conviver aquele número de mortes de Covid. Aí vai ser a transição da epidemia para, a gente chama de endemia. Né? E claro também que nós vamos manter durante muitos meses e talvez anos o uso da máscara, principalmente em ambientes críticos, aí eu falo hospitais, serviços de saúde. Doutor Unai, pensando aí nas vacinas, não é? Contra o coronavírus, o senhor acredita que a gente vai caminhar ou já está caminhando para o desenvolvimento de imunizantes esterilizantes, ou seja, né, que retiram o vírus totalmente do corpo? Olha, isso é claro que é o ideal, o melhor, né, dos mundos, o ideal. Eu acho que vai demorar um pouco ainda, né? Mas eu acho que o que vai acontecer? A vacina, ela é segura. O que nós estamos querendo hoje? Evitar mortes, evitar casos graves. A vacina já mostrou que ela evita 90% mortes e casos graves. É um grande avanço. A notícia que boa também para a população é que eu acho que para o ano que vem também nós vamos ter mais uma ferramenta farmacológica no combate à Covid. Eu tenho quase assim, tem 2 drogas sendo utilizadas, em estudos já avançados, né, que ela é usada precocemente, é um antiviral específico para a Covid, que parece que ela vai reduzir os casos graves também. Então nós vamos ter a máscara, né, vamos ter a higienização das mãos, vamos ter a vacina, e para aquelas pessoas que mesmo com vacina se contaminaram, a gente deve ter, ainda no ano que vem, no nosso outono do ano que vem, nós devemos ter um antiviral. A exemplo, por exemplo, do Tamiflu, do oseltamivir da influenza, nós vamos ter um antiviral, que isso sim vai mudar o jogo, né? É mais um jogador, né, que para combater a pandemia. Então eu acho que a gente tem que se preparar para essa nova fase da pandemia, que, né, os ouvintes vão começar a ouvir essa palavra de epidemia, pandemia para endemia, né? Nós vamos entrar numa fase endêmica da Covid. Espero que isso aconteça já para o nosso outono do ano que vem. Então, vamos ter várias ferramentas, como eu disse anteriormente, para enfrentar essa crise que nós estamos vivendo há mais de 1 ano e meio aqui no Brasil e no mundo inteiro. Doutor Unai, com as atividades retomando, né, sendo retomadas, as pessoas circulando cada vez mais e sobretudo aquelas usuárias do transporte coletivo, né, não tem jeito. O que dizer para estas pessoas que não conseguem ali manter um distanciamento, apesar do uso das máscaras, né? O que dizer ainda em relação aos ônibus, doutor? No Brasil, de modo geral, foi a nossa fraqueza, né, uma das nossas fraquezas no enfrentamento da pandemia. A gente viu e continua vendo ônibus superlotados, né, desde o início da pandemia foi assim.
Então, acho que mesmo aquela pessoa que está plenamente vacinada, eu acho que desses ambientes, como eu falei anteriormente, eu acho que o ônibus é um lugar crítico, porque muitas pessoas num lugar fechado, pouco ventilado, mesmo com janelas abertas, alguns ônibus agora têm ar-condicionado que não é impossível abrir a janela. Eu acho que nós temos que manter a máscara, e uma coisa que tem que falar desde o início da pandemia, viajar naquele trajeto, né, em silêncio. Quanto mais a gente fala, ou fala mais alto, ou canta, ou mesmo assovia, mais partículas virais podem ser eliminadas. Então a regra é essa, uma máscara bem posicionada, de boa qualidade, em silêncio, chegou em casa, no local de trabalho, fazer a higienização das mãos com água e sabão. 10h07, e a gente conversou aqui na Band News FM com o infectologista Unai Tupinambás, a quem agradeço mais uma vez a disponibilidade, doutor. Um bom dia. Bom dia.